O seu nome não está. Não, Eu não sei como colocar, confesso. Pode começar? estamos no ar. É uma boa noite a todos e a todas que nos assistem através dessa live, uma realização da rede do PT na Câmara, que vai debater a educação no governo Bolsonaro. Eu sou o deputado federal eleito pela Bahia, Valdenor Pereira, autor do núcleo de educação do PT. Comigo desse debate, a educação federal eleita pelo Rio Grande do Sul, Maria Cusal, ela que foi ministra de Estado, ela também é presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Professora, é doutora em educação, uma parlamentar que é muito partido pela sua militância em diversas áreas, especialmente da educação no nosso país. Também deputada eleita do Grosso, dos primeiros lugares, se notabiliza como uma das parlamentares mais atuantes no debate dessa temática. Ela foi secretária municipal de educação, secretária estadual de educação no estado do Mato Grosso do Sul. Atualmente, além de membro titular da Comissão de Educação, ela também é membro titular da Comissão Especial, que trata do Fundeb, e presidente da Frente Parlamentar em defesa da educação pública. Bem, nós consideramos que para falar sobre educação no governo Bolsonaro é necessário política. É muito importante, imprescindível, que todos os senhores e senhoras que nos acompanhem compreendam o porquê de um deputado com 28 anos de mandato, considerado um deputado de baixo clero, no jargão popular, lá no nosso parlamento, um parlamentar de baixíssima atuação e de pouca produtividade, o Bolsonaro acaba se candidatando e se elegendo presidente do Brasil. Na nossa opinião, dentre outras várias razões, eu elencaria 3 acontecimentos que, de certa forma, procuram explicar esse fato. Primeiro, o golpe institucional parlamentar que afastou a nossa presidenta Dilma, uma presidenta honrada, honesta, que foi eleita por 54 milhões de votos dos brasileiros, que não atentou contra a Constituição brasileira, não cometeu nenhum ato de improbidade administrativa, não desviou recurso público e acabou sendo afastada pelas famigeradas pedaladas fiscais. O segundo acontecimento que eu destacaria diz respeito à condenação e prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Condenação e prisão injustas, porque a Operação Lava Jato, depois de mais de 5 anos de intensas atividades, depois de instaurar mais de 1.000 processos, mais de 500 buscas e apreensões, já ultrapassaram-se mais de 300 delações premiadas e eles não foram capazes de construir nenhuma prova contra o presidente no primeiro turno. Em terceiro lugar,
eu destaco também um outro acontecimento que foi central para a eleição do Bolsonaro. De mentiras, fake news impulsionadas com o patrocínio de grandes grupos nacionais e internacionais e empresários nacionais e internacionais que difundiram mentiras a respeito dos nossos governos, também difundiram conceito de valor com o nosso candidato Fernando Haddad, que acabou resultando na eleição do Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. O Bolsonaro atrai para a cena política brasileira uma pauta reacionária, conservadora, autoritária, né? Que reclama o que mais abominável do ponto de vista do processo civilizatório, como a intolerância com os negros e com as comunidades LGBT, a discriminação com as mulheres e com as populações indígenas, o preconceito com as populações pobres e também com os nordestinos. E mais do que isso, o governo Bolsonaro adota uma pauta econômica ultraliberal que restringe, retira direitos dos trabalhadores, restringe a nossa já combalida democracia e afronta contra a soberania nacional. Então, é dentro deste contexto que o governo Bolsonaro elege a educação como alvo principal dos seus ataques, das suas agressões, e organiza toda uma operação de desmonte dos programas exitosos, vitoriosos dos governos Lula e Dilma, que comprovadamente fizeram avançar a educação pública no nosso Brasil. A exemplo do ProUni, do SISU, do Brasil Carinhoso, do programa Caminho para a Escola, do fortalecimento do FIES e do Enem, dentre outros programas vitoriosos dos nossos governos. O governo Bolsonaro, então, adota uma pauta privatista, fiscalista, antidemocrática, apresenta ao Brasil programas deploráveis como Futurice, a Escola Sem Partido, as escolas cívico-militares, dentre outras iniciativas que afrontam diretamente a educação pública no nosso Brasil. Então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, eu, então, passo a questionar as minhas colegas deputadas Maria do Rosário e Rosa Neide, em primeiro lugar, como elas avaliam, né, essa travessia dos governos Lula e Dilma para o governo Bolsonaro, uma travessia que revela uma a minha colega extraordinária parlamentar, eleita pelo Rio Grande do Sul, deputada Maria do Rosário. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa travessia do ponto de vista comparativo entre os avanços que a educação experimentou nos nossos governos, Lula e Dilma, e o desastre que tem representado a educação, especialmente no governo Bolsonaro? Eu quero cumprimentar meu colega Valdenor, a colega Rosa Neide, dizer que é um prazer imenso trabalhar, ser parlamentar do Brasil, estar na Câmara dos Deputados, podendo acompanhar e estar ao lado de vocês como deputada federal, porque eu tenho grande admiração por estes dois professores dedicados à educação brasileira, na educação básica, querida deputada Rosa Neide, já foi secretária também de Estado da Educação, parlamentar exemplar, que está na linha de frente do Fundeb, da defesa do Fundeb,
meu querido colega Valdenor, que é parlamentar da Bahia, que tem uma contribuição singular também na educação, seja na educação universitária, na pós-graduação, seu currículo, sua vida para nós é um exemplo como educador também. Então, o Valdenor é o nosso coordenador do Núcleo de Educação do PT, e eu gostaria de até dizer para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo que este núcleo tem uma vida muito bonita, porque nós debatemos a educação entre educadores e educadoras, com representação da sociedade, e definimos a nossa linha política a partir deste diálogo também com entidades importantes da sociedade brasileira, dirigentes com os quais nós convivemos, hoje sob coordenação do querido Valdenor Pereira. Bom, meus amigos, minhas amigas, nós tivemos no Brasil um período democrático. Períodos democráticos no Brasil são a exceção. A regra no Brasil são governos autoritários. É triste essa conclusão, mas a história nos revela como o Brasil está permeado pelo autoritarismo e pela utilização e a formação de um Estado contrário ao interesse da população. Durante todo o século XX, nós lutamos por uma educação pública, gratuita, com qualidade, de qualidade. Quando a ditadura foi instalada em 64, o primeiro ato da ditadura foi atacar a educação. Atacou as entidades estudantis, docentes, criou a política MEC-USAID. O interesse era controlar a educação e entregar a educação brasileira, a formação, portanto, daquela geração e das futuras gerações, ao interesse extranacional, ao interesse norte-americano, ao interesse contrário à soberania. A Constituição de 88 veio, a luta democrática veio, e com ela foi fortalecida uma série de bandeiras, e o tema da educação passou a estar na Constituição brasileira como um direito, como um capítulo, como um título fundamental, associado a algo que é o desenvolvimento do Brasil e os direitos de toda a natureza. Os governos Lula e Dilma foram aqueles que implementaram a Constituição Federal. Porque antes disso, por mais que estivesse num período também de vigência da Constituição, o governo Fernando Henrique, ele foi um governo de cortes na educação. Quem não lembra do que foi o governo Paulo Renato? Então, quando o presidente Lula assumiu, a educação passou a estar num lugar de projeto de desenvolvimento. Nós estávamos associados ao que queríamos para o Brasil. E aí, a frase do presidente Lula, repetida muitas vezes, era que o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social andavam juntos. Não havia esta separação. Olha, agora querem separar até economia da saúde num momento da pandemia. E olha o raciocínio do presidente Lula. Trabalhava integrado, econômico, social e, eu diria até, meus colegas, o humano. O presidente Lula e a presidenta Dilma, e o nosso trabalho, Valdenor, aí, Rosa, o trabalho da bancada do PT foi importante também como parlamento, porque nós tivemos que mudar as leis no Brasil. Alterações constitucionais, como a emenda constitucional número 53, uma série de alterações foram necessárias. Foi no período do presidente Lula que nós conquistamos o Fundeb, porque até então havia o Fundef. O Fundeb, a Rosa vai falar melhor depois, mas, enfim, ele abarca desde a creche até o final da educação básica, até o ensino médio, a educação de jovens e adultos, o atendimento das crianças, o direito das crianças com deficiência, jovens com deficiência. Então, ele é o ensino, a educação básica, de um modo geral, um novo conceito. O piso salarial nacional dos educadores, dos professores e professores do magistério, a valorização dos trabalhadores em educação, a antecipar o ingresso das crianças na escola, 4 e 5 anos, como já a idade de ingressar na pré-escola. Antes disso, a creche, que o Valdenor citou muito bem, com o programa Brasil Carinhoso, porque essa integração com a renda também assegurou que milhões de crianças chegassem até as creches no Brasil. Esse debate a formação dos institutos federais,
Nós não tínhamos 100 escolas técnicas no Brasil, não chegávamos a 100 número de escolas técnicas isoladas, cada um era um Cefet, e foi criada a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com pesquisa, com extensão, com educação no ensino médio, no pós-médio, com alfabetização também, com o EJA profissionalizante e com os cursos de graduação que os próprios institutos oferecem. O ProUni, o Reúne, ocorre que nós tivemos vários golpes. E aí, isso tudo é o governo Lula, é o governo da presidenta Dilma. Agora, quando o golpe veio e ele começou a ser urdido, assim que a presidenta Dilma ganhou as eleições de 2014, quando ela ganhou as eleições de 2014, o Eduardo Cunha e a maioria do Congresso Nacional, os partidos se organizaram porque os bancos tinham interesse, o sistema financeiro, o sistema internacional que observava a independência e a autonomia do Brasil, observava como nós chegamos ao pré-sal, como nós estávamos produzindo conhecimento, como estávamos na ciência, na tecnologia, com Ciência Sem Fronteira, com tantas iniciativas que iam da creche até o pós-graduação, como um direito à educação, com bolsas, com a CAPES, assumindo mais a formação de professores, com o CNPq. Olha, depois começou o golpe, impediram a Dilma de fazer um segundo governo, como ela gostaria, veio o golpe em 2016, a emenda constitucional número 95, e aí o orçamento da educação veio ladeira abaixo. Eu não vou me estender agora, mas eu quero dizer que, com isso, nós tivemos dois tipos de embate para diálogo com os colegas. Antes do Bolsonaro entrar, começaram a nos atacar. Primeiro, cortando o orçamento com a emenda constitucional número 95, o teto de gastos. Segundo, no ataque à liberdade docente, aos educadores e educadoras, projeto Escola Sem Partido, uma mentira colocada no meio para jogar pais, famílias, comunidades contra os educadores e educadoras. E hoje, nos dias atuais, quando nós temos no Ministério da Educação um verdadeiro irresponsável, que é este ministro Weintraub, eu digo a vocês, nós estamos diante de um presidente que odeia a ciência, que é um negacionista, e que é o corolário, a totalização, é o resultado desse desprezo à educação que a gente tem visto numa escalada crescente. E, diante disso, existimos nós, no meio dos nossos educadores, colegas, professores e professoras, lutadores, tentando resistir e resistindo. E me orgulha ser parte dessa resistência, sobretudo liderada, essa resistência pela Rosaneide, pelo professor Valdenor, pelos nossos colegas, pela Fátima Bezerra, que é governadora e antes era coordenadora do núcleo, enfim, pelo que nós acreditamos. Então, nós saímos de um período de valorização da educação para um período de destruição da educação. E nisso há interesses econômicos, mas há interesses também culturais e ideológicos, de terminar com uma perspectiva crítica no Brasil e nos fazer, a todos e todas, apenas repetidores de interesses externos aos interesses do Brasil. Obrigado, Maria do Rosário, pela sua brilhante avaliação, revelando aí esse desmonte, essa operação de desmonte da educação pública brasileira e fazendo um comparativo, né? O que representou de avanços nos nossos governos e o que representa agora de desmonte no governo Bolsonaro. Eu passo a palavra agora para a companheira, colega deputada federal Rosaneide. Ela foi eleita pelo Mato Grosso do Sul, mas é importante revelar que é minha conterrânea baiana da Gema. É com você a palavra, Rosa. Boa noite, Maria do Rosário, que honra estar aqui, bom lhe ver, a gente está com saudades, né? Boa noite, meu companheiro e amigo Valdenor, Mato Grosso, viu, Valdenor? Apesar de eu amar muito Mato Grosso do Sul, eu tô aqui em cima, Mato Grosso. Valdenor, que é da bela Vitória da Conquista, uma cidade linda, com um clima maravilhoso, e que tem um trabalho maravilhoso, assim como Rosário, na educação. Para mim, vocês são dois grandes professores, não professores apenas na área de educação, mas professores na essência da palavra,
né, que nos ajuda, me ensina. Sou de primeiro mandato, desde que cheguei fui muito bem acolhida por vocês dois, e tem uma honra muito grande de estarmos juntos aqui nesta noite, falando com muitos internautas. Tem muita gente aí nos acompanhando. Nosso abraço a todos eles que acompanham nas redes sociais e que participam desta discussão. Dizer, Rosário e Valdenor, da tristeza deste momento. Nós estamos vivendo uma pandemia global, uma pandemia que tem incidência forte neste momento em nosso país, e também falar, como Valdenor questionou, que travessia é essa que estamos fazendo? Uma travessia dolorida, né? Nós estávamos num projeto de construir pontes, e agora de explosão das pontes e abrindo uma picada por um terreno árido, que os pés vão sangrar muito para que a gente consiga fazer a caminhada. Mas a gente sempre faz a caminhada. Trabalhadores e trabalhadoras nunca tiveram nada gratuitamente. Tudo que a gente teve enquanto trabalhadores neste país foi fruto de muita luta, e as conquistas vieram porque a gente se uniu na luta. Nós tínhamos um projeto, não vamos dizer aqui que é um projeto exclusivamente partidário, neste momento, um projeto onde pessoas democratas, pessoas que amam e primam pela liberdade, projeto que foi apoiado por muita gente, os governos do presidente Lula e os governos da presidenta Dilma. Como bem disse a deputada Maria do Rosário, no último mandato, nós nem consideramos tanto o mandato, porque ela foi impedida desde o primeiro dia que assumiu, ela foi impedida de fazer um governo que planejou. Nós temos 3 mandatos aí, fortemente, os 2 do presidente Lula, o primeiro da presidenta Dilma, que houve a construção de um projeto popular, participativo, democrático, que honrou muito as nossas bases e todo este país. Então, o governo Bolsonaro, que tem 1 ano e meio, e que já é possível a gente fazer um parâmetro entre o antes e o depois, né? Talvez esperássemos que houvesse mais tempo para que pudéssemos comparar, né? A distância no tempo facilita a comparação. Entretanto, num tempo de 1 ano e meio, já é possível ter dados, demonstrar claramente o que era e o que está sendo, né? Desde que entrou, o governo elegeu a educação e os servidores públicos como os principais alvos. Focou e mirou a educação. Ele apontou a arma durante toda a campanha, e ele apontou a arma fortemente nas universidades, nos institutos federais e na educação básica. Ele colocou primeiro um ministro, que era o ministro Vélez, que todos nós avaliamos como uma pessoa sem condições de levar o projeto de educação, sem conhecimento de causa, e ele demonstrou claramente nas reuniões que fizemos lá na Comissão de Educação que ele não tinha condições. Achávamos que era interessante ter outro ministro, porque sonhávamos, não, mesmo sendo parlamentares de oposição, a gente sabe que a gente nunca apostou enquanto pior, melhor. A gente sempre fez a luta para que a educação brasileira, as políticas públicas avançassem. Então, nesse sentido, vamos querer um ministro melhor. Mas nada está tão ruim que não pode piorar, né? Foi o que aconteceu naquele momento. Saiu o Vélez e entrou o Weintraub, que é uma pessoa dissimulada, uma pessoa que debocha das coisas mais sérias, que não conhece fortemente a educação básica. Eu, como professora, desde a alfabetização, sei que ele não conhece absolutamente nada, uma pessoa que nos envergonha todos os dias. Tudo que ele fala afronta a educação, afronta estudantes, pais de aluno, profissionais da educação. O cara que nega a ciência, nega os investimentos das universidades brasileiras. Então, uma pessoa que desmoraliza todos os dias a nossa história, o nosso trabalho e, fortemente, a juventude desse país que precisa de uma boa universidade. Então, nós viemos, aí o Rosário já indicou os projetos fortes que nós tínhamos, né? Nós, desde o início do governo do presidente Lula, desde 2002, a gente viu que o projeto de educação foi aos poucos sendo colocado em prática. E eu que fui gestora da educação neste momento, num governo de base do governo na época, mas um governo de centro, e pude estar em contato com todo o país, com todos os secretários de Estado, junto com o nosso governo, sempre percebi, sempre vi que os secretários, independente da coloração partidária, era abraçado pelos nossos ministros
na totalidade, em nenhuma reunião era mais para um e menos para outro. Eu quero lembrar muito do trabalho do nosso ministro Haddad, do nosso ministro Mercadante, que sempre acolheu a todos. Momento, início do ano, planejamento com todos os estados, o que é que a gente planejava para a educação brasileira, conversas comuns, um coletivo muito forte, né? Aí vinha a secretária de Estado de Minas Gerais, né, do PSDB, secretária de Estado de São Paulo, do PSDB, do seu Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, do PSDB, da Bahia, do PT, e aí todo mundo fraternalmente planejando com o ministro a educação. Então, eu vi muitos secretários dizer, olha, estou aqui, eu sou do PSDB, e Haddad com aquele sorriso largo e acolhedor, dizendo que tem para um, tem para outro. E assim, a gente até brincava com ele, ó, tem mais para a oposição do que para a situação. E assim fizemos um trabalho integrado, um trabalho que nos trazia muita alegria e muita felicidade, um trabalho que a gente viu a aproximação da educação básica com o ensino superior, o compromisso do ensino superior com a formação dos profissionais da educação básica. Vimos uma política sendo construída a partir do Enem, quando a gente viu a unificação dos vestibulares, a gente viu a chegada do ProUni, do FIES, do Enseja, que é a certificação dos alunos da EJA, né? A gente viu Ciência Sem Fronteira, a gente viu tudo muito bem articulado, políticas articuladas, políticas que iam sendo construídas peça a peça. E aí, Valdenor, como você falou da travessia, as peças estavam sendo construídas e vem um governo que não se preocupa com a construção histórica, faz um corte, faz com que as pontes caiam e a gente vai ter que ir criando picadas nesse terreno íngreme para ver onde vamos chegar. Então, são situações, e eu quero aqui lembrar todo o nosso histórico, em cada cidade desse país tem obras do Ministério da Educação, algumas paradas, porque de Temer para cá paralisou tudo, não pagou as medições das prefeituras e dos estados. Só Mato Grosso, um estado de 3 milhões e 200 mil habitantes, nós conseguimos 1.800 ônibus escolares. Era uma grande frota, foi a maior frota que o estado já teve. E os municípios, pessoalmente, também conseguiram. Nós tínhamos uma frota nova em 80% dos municípios de Mato Grosso. Hoje, tudo sucateado, acabado. Os prefeitos não sabem como conduzir os estudantes, né? Nós tivemos o número de creches neste país, nós tínhamos verdadeiras casinhas, né, abrigando as nossas crianças, creches lindas, bem estruturadas, né? A gente teve um projeto e hoje a gente tem uma tragédia. E a gente está junto lá na Comissão de Educação, na Comissão Especial do Fundeb, fazendo a luta não só com os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, mas agregando a todos e todas, como assim são os princípios do nosso partido. Quem é democrata e quer pior e quer o melhor para o nosso país, que venha, que se achegue, que possa conversar. E quero dizer da alegria de termos aí o deputado Valdenor, coordenador do nosso núcleo de educação, uma pessoa experiente, uma pessoa sensata, uma pessoa calma, uma pessoa que nos ensina todo dia, que acolhe, que convida, que traz parceiros para discussão. E nesse sentido, Valdenor, eu acho que a gente tem trabalhado muito bem juntos. Maria do Rosário, que tem toda uma experiência e que busca também, junto com a professora Margarida, junto com o Alencar, junto com Natália, com todos, né, com Pedro Kizai de Santa Catarina, e a gente busca outros parlamentares de outros partidos. Nós estamos fazendo o possível para, no parlamento, garantir a legislação, garantir aquilo que possa minimamente dar conforto aos nossos educadores e estudantes do Brasil. Mas estamos, como eu disse, abrindo uma picada novamente. As pontes caíram e nós vamos reerguer. Nós temos que reconstruir o nosso projeto com muita força, com muita determinação, porque assim somos. E mesmo com todos os educadores desse país sendo ameaçados com a arma que Bolsonaro apontou, nós temos força, temos coragem e vamos ter continuidade no nosso trabalho. Muito bem, Rosa. Quero lhe parabenizar pela belíssima participação e a sua expressão revela bem a realidade vivida nos dias de hoje. Segundo Rosa, a ponte entre a descrença e a certeza do mundo novo, como diria o grande poeta Agostinho Neto, foi destruída, foi dinamitada. E, infelizmente, estamos vivendo esses momentos difíceis sob a batuta desse governo desastroso do Bolsonaro.
mas minhas colegas e todos que nos assistem, que nos acompanham através dessa live realizada pela rede do PT na Câmara, com a pandemia do coronavírus, a despeito do posicionamento genocida do presidente Bolsonaro, que apesar de 10 mil vidas, mais de 10 mil vidas já ceifadas, ele insiste em se posicionar contra o isolamento social. As redes de ensino do Brasil, de uma forma geral, suspenderam as suas atividades presenciais, né? E, em face disso, 4 temas, na minha opinião, estão dominando o debate sobre educação no Congresso Nacional. A medida provisória 934, a necessidade de aprovação da PEC, que vai constitucionalizar o Fundeb, esse Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica tão fundamental para o patrocínio, né, da educação pública no nosso Brasil, para o financiamento da educação pública. O Enem, tendo em vista também a insistência do governo Bolsonaro em manter as datas fixadas para inscrição e realização das provas. E agora, ultimamente, fomos surpreendidos, né, pelo PLP número 39, que, ao socorrer os estados e municípios, o governo Bolsonaro impôs a inclusão de contrapartida para prejudicar os servidores de uma forma geral, especialmente os profissionais da educação pública no Brasil. Eu vou dividir em 2 blocos os questionamentos sobre essa fase pós-pandemia. E vou perguntar separadamente. Em primeiro lugar, eu questiono a minha colega Maria do Rosário sobre a sua apreciação, sua avaliação sobre a medida provisória 934, que tem como foco principal a flexibilização do calendário escolar, mas que traz no seu bojo questões importantes, o desafio da educação, né? Como a questão da assistência estudantil, a manutenção dos empregos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, eu vou fazer uma questão para Maria do Rosário sobre a 934 e, em seguida, farei uma pergunta à Rosa sobre suas apreciações sobre o Fundeb, porque ela é membro titular da Comissão Especial sobre o Fundeb. Então, eu passo a palavra para a colega Maria do Rosário para que ela nos teça algumas considerações, suas avaliações sobre a medida provisória 934, que se encontra, mas não foi ainda apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados. É com você, Maria do Rosário, por gentileza. Obrigada, Valdenor. Eu gostei muito de ouvir a professora Rosa Neide, nossa deputada, também lhe ouvi, e creio que estes exemplos que ela trouxe do período em que foi secretária de Educação do Estado do Mato Grosso, eles podem refletir uma realidade nacional, de como a nossa preocupação com a educação e em todas as políticas públicas estava no atendimento às pessoas, e de como nós, no governo, tivemos princípios éticos de nos posicionarmos sempre de acordo com o interesse público. Porque eu retomo esse aspecto, antes de responder a sua questão, Valdenor, por que eu retomo esse aspecto? Porque essa semana eu escutei com tristeza, por exemplo, o governador Wellington, a governadora Fátima, o governador Camilo, o governador Flávio Dino, e até mesmo em São Paulo, o governador Dória. Quero citar aqui amplamente. Todos aqueles que, no nosso campo político, ou em outro campo, como o próprio Dória, veem de forma crítica a atuação de Bolsonaro, estão tendo agora uma resposta negativa da União. Isto, por exemplo, se viu na partição dos recursos. O governador da Bahia, Rui Costa, tem demonstrado como, apesar da população da Bahia a Bahia é um dos estados mais populosos do Brasil, e
O governador da Bahia tem tomado medidas importantes para conter a pandemia, assim como o governador Wellington. Nós observamos que os governos estaduais e prefeituras que agem com mais responsabilidade, quando o governo federal vê com ameaça ou se contrapõe ao partido do governador, esses estados são tratados com desrespeito e a população é deixada em situação mais difícil. O governo, ele investe no pior. E quando a deputada Rosa Neide trouxe a lembrança, a memória deste diálogo republicano do nosso período, eu penso que é isto que a República deve buscar. A medida provisória 934, eu vejo, colegas, que várias medidas apresentadas, elas estão avançando em questões que não ficam restritas ao melhor para o enfrentamento à pandemia. Há várias medidas que nós observamos sendo colocadas em votação que tentam, na verdade, o ajuste fiscal, a continuidade do ajuste fiscal, a continuidade do teto de gastos, o benefício ao setor financeiro, muito mais do que ao setor produtivo. Isto, lá na Câmara dos Deputados, todos os dias o nosso líder, Enio, ou o nosso trabalho, tem que olhar com lupa as matérias em votação para não deixar passar aspectos que possam vir a ser negativos e, principalmente, que adotem em caráter permanente restrições. É o que tem sido feito, por exemplo, agora, quando nós votamos o apoio da União, que tem obrigação de repassar recursos para os estados e municípios, porque é a União Federal que tem o dinheiro, é ela que tem o caixa, é ela que tem a possibilidade de liberar ou não o endividamento dos estados, é ela que tinha que liberar do pagamento da dívida os estados, mas é ela que tem possibilidade de imprimir moeda também para colocar essa moeda circulante. Nós vimos, por exemplo, embutido ali o quê? O congelamento de salários. E o PT fez uma luta imensa, é da deputada Rosa Neide, a emenda para impedir o congelamento dos salários dos trabalhadores em educação do Brasil, das trabalhadoras em educação, que na Câmara dos Deputados nós conseguimos derrubar, foi uma movimentação imensa, e no Senado Federal, depois, voltamos a ter novamente uma votação contrária aos servidores públicos. Mas por que votar isto em meio à pandemia? Alguém poderá achar que isto tem um significado de economizar para investir recursos na pandemia, mas tirando dinheiro do professor, da professora, da merendeira, da bibliotecária, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, dos servidores públicos deste país, tirando este recurso. Será que nós vamos estar melhorando a situação do Brasil em meio à pandemia, ou no pós-pandemia, ou nós vamos estar agravando a situação econômica do Brasil? Eu creio, nós acreditamos no PT, né, que nós estaremos agravando a situação econômica do Brasil, fazendo uma concentração ainda maior da renda, porque ninguém aceitou quando a gente propôs, por exemplo, o teto salarial, acabar com o extrateto. Aí sim, os ministros do Supremo, as diárias, o auxílio moradia que está além do teto, né? Então, eu quero referir sobre isso com muita indignação e dizer que a medida provisória 934, ela traz embutido aspectos que nós não queremos. Ela deve haver uma iniciativa para tratar do calendário. Eu creio que esta iniciativa não deveria ser votada agora, porque nós não temos ainda o quadro total finalizado de quanto tempo nós teremos a necessidade de restrição das aulas presenciais. Mas o que não pode ser aceito é que tudo seja transformado em aulas não presenciais. Isso não é possível. Não é possível, nós não nos preparamos para isso. A educação brasileira como um todo estará aderindo a uma fraude. Não é razoável pensar, e os educadores e educadoras não podem ser pressionados neste momento a produzir um sistema que não existia até o início da pandemia.
Ao mesmo tempo, nós entramos aqui no calendário, por exemplo, do Enem, né? Que nós vamos falar em seguida, mas que tem a ver com isso. Pois, se nós não temos condições de manter o calendário escolar e os conteúdos e o trabalho e o desenvolvimento como estávamos antes, como manter o calendário do Enem? Como manter simplesmente? Será um imenso prejuízo. Então, a medida provisória 934, ela trata de aspectos que nós acreditamos não deveria tratar. Nós temos que tratar sobre o calendário. Eu creio e defendo que deve haver uma flexibilização dos 200 dias letivos para uma recuperação que trate e que, portanto, as 800 horas seja constituída como referência principal. Creio que uma parte das atividades poderão ser não presenciais, mas nós não temos como ter uma avaliação completa hoje. Ocorre que o Ministério da Educação não tem nenhum olhar pedagógico. Não é nada de proposta pedagógica pelo Ministério da Educação. Assim como no combate à pandemia, cada estado está fazendo do jeito que acha melhor ou do jeito que consegue colocar em funcionamento, na questão educacional também, porque não há Ministério da Educação, não há comando. E com isso, o Conselho Nacional de Educação tem grande dificuldade de estabelecer as regras. Agora, Valdenor, o nosso núcleo tem debatido, você sabe melhor do que eu e Rosa, eu diria que nós não devemos nos apressar com a 934. Nós devemos ter o cuidado de não estarmos jogando em uma perspectiva de educação à distância, sem preparação, desvalorização dos educadores e educadoras, demissão, que é o que engendra isso tudo, a demissão de servidores contratados. Não é possível que isso venha a acontecer. Nós temos que ter o sistema funcionando como sistema e a retomada, quando for possível, de um sistema presencial, que é para isso que as escolas brasileiras estão produzindo. Se nós vamos concluir o calendário letivo, o calendário do ano letivo, ao mesmo tempo que o calendário do ano, enfim, do calendário que nós utilizamos até dezembro, isso não quer dizer. Não é o calendário do ano que deve reger o calendário letivo. O calendário letivo é aquele que, pedagogicamente, os educadores e educadoras podem produzir, certamente, com o MEC não será. Com o Conselho Nacional de Educação e com a Câmara dos Deputados, eu acredito que poderemos ter chance de fazer isso juntos e juntas. Obrigado, Rosário, pela sua participação, excelente participação na análise da 934. A gente quer chamar a atenção de todos que nos acompanham que essa medida provisória ela não foi apreciada ainda pelo plenário, não é? Nós até estamos no processo de negociação com a presidência para incluí-la na pauta para devida apreciação, discussão, tendo em vista os detalhes, as minúcias que ela traz no seu bojo, e a Rosário destacou bem, uma das questões que a gente está mais preocupado, estamos mais preocupados, com o processo de demissão de servidores, porque, infelizmente, mais de 50% dos trabalhadores e trabalhadoras da educação no Brasil estão subordinados a contratos precários, né? A contratos, geralmente, através de empresas de terceirização. E nós já estamos acompanhando, o Rosa vai falar mais sobre isso, um processo bastante adiantado já de demissões, naturalmente trazendo muitos prejuízos, né, para os trabalhadores de uma forma geral, especialmente os trabalhadores em educação. Eu quero convidar a Rosa para dar um destaque mais especial sobre a questão do Fundeb, porque ela é membro da comissão especial, é a segunda pessoa lá da comissão, na minha opinião. Tem a Dorinha, que é a relatora, e a Rosa é o braço esquerdo da Dorinha, né, Rosa? E tem nos ajudado muito no debate a respeito desse tema, que é da maior relevância, porque a Rosa vai explicar. Nós temos uma data limite de vigência do atual Fundeb, que é o dia 31 de dezembro desse ano. Precisamos votar o novo Fundeb e, portanto, eu quero pedir a Rosa que dê um destaque maior a esse tema, mas fique à vontade também para falar sobre a medida provisória. A palavra está com você, Rosa, por gentileza.
Obrigada, Valdenor. Observando aí a fala da nossa companheira Maria do Rosário, estou vendo aqui, Rosário, uma internauta do Paraná que diz assim: os professores lá no Paraná estão sendo pressionados a usar o celular, o computador, a internet para cumprir o calendário via EAD. E ainda tem o salário diminuído, porque ele não está presencial, ele está remotamente, né? Então, o que a nossa internauta Inês Amorim Figueiredo está colocando aqui é uma situação que está acontecendo em todo o país, como o Valdenor já se referiu, e Maria do Rosário. Estamos vendo, além de diminuir, tem professores aí que estão recebendo 50% do salário, no caso de contratados. Tem professores, como aqui no estado de Mato Grosso, como o ano letivo ele atrasou em função da reposição da greve, os professores interinos, como é chamado aqui, estão todos sem contratos. Professores que estão sobrevivendo com campanha de cestas básicas feita pelo sindicato e por uma rede de solidariedade. Então, muito difícil, e está assim no Brasil inteiro. Tenho falado muito com o Heleno, nosso companheiro da CNTE, presidente nacional, situação grave em todo o país, onde municípios, né, agora já vem o socorro financeiro para estados e municípios, que nós acabamos de votar, né, o PLP 39, que deve até dia 15 a previsão de chegar os recursos nos estados e municípios. Mesmo assim, os governadores e os prefeitos ansiosos, com medo, porque não estavam arrecadando o suficiente. Primeiro corte são os trabalhadores. E como a maior categoria é da educação, apesar de serem os menores salários, são os primeiros que têm os seus salários cortados, né? E falando do Fundeb, nós estamos numa expectativa grande aí, nessa discussão. Nós já fizemos, parlamentares do Partido dos Trabalhadores, com a professora Dorinha, coordenada aí pelo nosso líder Valdenor, nós já fizemos uma discussão, com todo o país, com a CNTE, com todas as instituições, com SED, Undime, discutindo a questão do Fundeb. Os educadores que nos acompanham, os profissionais, todas as pessoas que gostam de educação, sabem que o atual Fundeb ele tem data de vencimento, dia 31 de dezembro deste ano. Em torno de 63% de todo o recurso que financia a educação básica no Brasil vem do Fundeb. A folha de pagamento, por exemplo, ela é praticamente Fundeb. E aí nós temos, desde quando o Fundeb foi instituído, em 2007, e colocado em prática em 2008, nós vimos que o número de matrículas assumida pelas redes municipais no Brasil, elas aumentaram muito, porque o município sabe que o custo do aluno é per capita matrícula. Então, ele não teve preocupação em ampliar sua matrícula, atender a rede, ampliar na educação infantil, porque cada aluno matriculado é um valor que ele conseguiria arrecadar dentro do fundo estadual, os estados, na sua maioria, contribuindo fortemente para este fundo, e aí financiando a educação em cada ente federado. Nesse sentido, se você tirar o Fundeb, Valdenor e Rosário, a gente sabe que é como se tivéssemos assim uma tábua de salvação amarrada, desamarrássemos e deixássemos cair, porque o Fundeb, ele dá sustentação às matrículas no Brasil. E o governo federal, com esse ministro deslocado que nós temos aí, que eu pessoalmente já estive com ele muitas vezes, uma pessoa que não senta, que não sabe ouvir, que é desrespeitoso. Que saudade dos nossos ministros republicanos, que não é porque tem lá a filiação no Partido dos Trabalhadores, não, porque eram educadores na essência da palavra, humanizados, respeitosos, né? Que sabiam o que estavam fazendo. E esse moço, eu estive lá com toda a paciência do mundo, falando do Fundeb para ele, e ele só falando essas mesmas loucuras que ele fala aí no Twitter, nas redes sociais, sem preocupação nenhuma. Como ele é o ministro da educação do país, não está preocupado como é que vai conduzir o financiamento da educação em 2021. Então, nesse sentido, 2015 até a presente data, foi construída a PEC 15. Mais de 200 reuniões em todo o país, audiências públicas, discussões aí em todas as assembleias legislativas, com certeza vocês coordenaram aí no Rio Grande do Sul, na Bahia, audiências, discussões com sindicatos, e aí o texto está bem encaminhado. Eu sempre digo, não é o texto que eu, Rosaneide, profissional da educação, gostaria
Então, tenho certeza também, já falei isso com o Valdenor, não é o de Valdenor, não é o de Rosário, mas é o texto possível, que a gente queria mais, a gente queria 40% de recursos da União para aporte, para que o Fundeb fosse mais robusto, a gente gostaria de ter mais fortalecidos os projetos, né, suplementares da educação neste projeto, mas a gente conquistou algumas coisas, e tem algumas coisas também que são muito caras para nós e nós ainda estamos em discussão, que é a questão do salário e educação, que a gente não quer que ele entre dentro da cesta do Fundeb, a gente quer que ele fique financiando a alimentação escolar, o transporte escolar, o livro didático, conquista também do governo Lula, livro didático para o ensino médio, os meninos do ensino médio não tinham, alimentação escolar para o ensino médio, que também não tinha. Você estava numa fila numa escola onde o fundamental tinha lanche, o médio não tinha, e a gente equacionou todas essas questões, né? Sendo alunos da rede estadual, das redes municipais, mas o governo federal ali na mediação, no financiamento, ajudou com que essas políticas dessem um salto de qualidade. Não queremos perder isso, não podemos perder. Então, o governo propôs, junto com o presidente da Câmara, vamos colocar o salário educação na cesta do Fundeb, e a gente vem contestando isso, estamos alinhando, conversando com a relatora, com o presidente, para ver se a gente consegue reestruturar essa questão aí. E a gente também tem uma questão que é disponibilizar 2,5% dos recursos para municípios e estados que tiverem melhor desempenho, a chamada meritocracia. Para nós, esse princípio é muito caro. Sempre mais recurso para aqueles que são mais frágeis. Não para aqueles que já avançaram mais, a gente dá mais, né? Se o município ainda não conseguiu matricular todos os seus estudantes, se a nota do IDEB está baixa, entendemos que tem que ter um projeto de recuperação para ele com maior investimento. Não o contrário, né? Quem saiu, Vitória da Conquista está lá em cima, então vamos dar mais dinheiro para Vitória da Conquista. A minha cidade Diamantina, aqui em Mato Grosso, está lá em cima, vamos dar mais dinheiro. Então, Porto Alegre, outras cidades do Brasil, só para citar as nossas aqui, mas a gente sabe que não é assim. A gente quer que quem está fazendo o dever de casa tenha seus direitos garantidos, elogios públicos, né, reconhecimento, e aqueles que não fizeram ainda têm acompanhamento, têm investimento, têm acompanhamento técnico, pessoas que ajudem o município e o estado a fazer o dever de casa e avançar junto, porque a gente quer os meninos e as meninas do Brasil num patamar, né, que a gente consiga dizer, nós temos o mínimo necessário para que a porta da escola, aberta a todos e todas, deem garantias de uma vida mais plena para as pessoas. A gente sabe que os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, elas só galgam alguma coisa na vida via educação. Nós não temos uma saída melhor. Por isso que o governo Bolsonaro mirou tanto na educação, que ele sabe que a educação é que aproxima as desigualdades, é que diminui desigualdades. Quando a gente estuda, termina o ensino médio, vai para uma universidade, dificilmente a gente vai ser enforcado pela elite brasileira. A gente reage. E é o medo da reação dos filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras de ver meninas pretas e pretos na universidade, fazendo curso de medicina, de direito, avançando, indígenas, periféricos. É este medo que essa elite do Brasil tem. E Bolsonaro representa, como o Valdenor disse no início, o deputado do baixo clero representa estes ideais. Então, nesse sentido, o Fundeb, Valdenor, é fundamental, devemos fazer um esforço muito grande para aprová-lo. A nossa mesa da comissão especial já conversou com o presidente Rodrigo Maia, ele tem se colocado como parceiro, a gente vem discutindo, na próxima semana teremos uma reunião da comissão especial e vamos avançar. A luta é para que aprovemos, tornemos o Fundeb constitucionalizado, porque num governo como este, que quer retirar recursos de políticas públicas, se não estiver na Constituição, já estando na Constituição, já é um risco, ainda não estando, né? Então, a nossa luta é esta, estamos firmes e fortes para defender o novo Fundeb, e aí precisamos da mobilização do país. Quem conhece, quem está nos acompanhando, conhece um deputado, conhece um senador, vamos encher de mensagens aí, via WhatsApp, vamos dizer, precisamos aprovar o novo Fundeb. É isso, companheiro. Obrigado, Rosa. Você que é, sem dúvida, uma das parlamentares que mais conhece desse tema, porque tem participado ativamente
dos debates, das discussões, das audiências públicas, que foram muitas realizadas a respeito da construção desse novo Fundeb que nós haveremos de aprovar aí, se Deus quiser, ainda durante esse período de sistema de deliberação remoto, né, que a Câmara de Deputados está adotando, que o Congresso Nacional está adotando. Para concluir a nossa live, já agradecendo também aí aos companheiros Crisvano, Carlos Leite, que coordenam a rede do PT na Câmara dos Deputados, 2 outros temas também estão sendo motivo de inquietação dos parlamentares no Congresso Nacional, que são a aprovação recente do PLP 39, cabe um esclarecimento, e, por último, a questão do Enem, né? Do adiamento ou da suspensão das datas de inscrição e realização das provas do Enem. Com relação ao PLP 39, é importante esclarecer para todo o Brasil, para todos os educadores que nos acompanham nessa live, né, que nos assistem, que o Partido dos Trabalhadores apresentou um destaque número 2, propondo a retirada, a exclusão do artigo 8º desse PLP. Esse artigo 8º é um artigo muito nocivo, muito perverso, porque, além de congelar salários até o final do ano de 2021, ele também trazia como proposição, trouxe como proposição, e foi aprovado para a maioria dos servidores, a proibição de progressão nas carreiras e também a proibição da realização de concursos públicos. O nosso partido apresentou um destaque, foi o destaque número 2. Nós fomos derrotados pelas forças do atraso, né, que infelizmente venceram na votação pela permanência do artigo 8º. Em seguida, nós apresentamos um segundo destaque, o destaque número 11, também de autoria da bancada do PT. Esse destaque foi gestado dentro do nosso núcleo, né, Rosa, né, Rosário? E, nesse destaque, nós conseguimos uma grande vitória, uma expressiva vitória. 287 votos, se não me engano, a 179, incluindo os trabalhadores e trabalhadoras da educação, na excepcionalidade que já havia sido incluída anteriormente, com as categorias da saúde, da segurança pública e também os militares das Forças Armadas. Nós aprovamos o destaque e o destaque foi acolhido no Senado Federal. Todavia, o relator, que é o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ele condicionou o benefício aos profissionais que estiverem diretamente relacionados com a pandemia. E, como todos sabem, os professores com as atividades suspensas nesse momento não estão diretamente vinculados imediatamente à pandemia. A nossa expectativa e esperança é que, como a calamidade pública se estende até 31 de dezembro, havendo o retorno das atividades escolares neste período, que os profissionais da educação, professores, servidores, possam se enquadrar dentro desse benefício. Mas eu quero também a opinião das minhas colegas Maria do Rosário e Rosa Neide a respeito desse assunto e também a respeito do Enem, porque o governo Bolsonaro fixou datas para inscrições, fixou datas também para inscrição do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e fixou datas também para a realização das provas em novembro. Se essas datas forem mantidas, como tem sido revelado o desejo do governo Bolsonaro, nós vamos ter a ampliação de desigualdades educacionais, imensas desigualdades educacionais. Então, o Núcleo de Educação já provocou o Ministério Público Federal a respeito dessa matéria, encaminhando, inclusive, um documento à doutora Débora Duprá, que já está produzindo um material jurídico para encaminhar ao Poder Judiciário, e nós queremos também, então, portanto, a opinião de Maria do Rosário e de Rosa Neide, essas duas
extraordinárias parlamentares, deputadas federais, que são realmente ícones na defesa da educação brasileira, que elas pudessem opinar também sobre essas duas matérias. Então, eu passo a palavra imediatamente para a colega deputada federal eleita pelo Rio Grande do Sul, uma das parlamentares mais destacadas do nosso partido, né, que orgulha muito o Partido dos Trabalhadores, companheira Maria do Rosário, com a palavra. Obrigada, Valdenor. Imagina, você que nos orgulha muito. Eu vou aprendendo aqui nesse diálogo. Eu acho que a gente tem muita confiança no que diz o Paulo Freire sobre aprender com a prática, sobre refletir sobre a realidade, formular sobre ela. E quando nós nos posicionamos contrariamente à manutenção do calendário do Enem e o núcleo de educação do PT, sob sua coordenação, professor Valdenor, deputado, apresenta esse documento fundamentado ao Ministério Público Federal, à PFDC, Procuradoria Federal em Defesa do Cidadão, da Cidadã, nós alertamos de que este que é um concurso público, porque é isto que é o Enem, estará sendo realizado, mantido o calendário, a inscrição e a data das provas em condições de desigualdade entre os participantes, o que é inconstitucional. Não é constitucional manter, nestas condições, um concurso público. Não fosse pelo motivo, pelo tamanho do Enem, pela proporção dele, isso deve ser considerado, e pelo risco que significa a realização do Enem em meio à pandemia, por como a realização das provas, da logística, a frequência dos estudantes, o local das provas, como tudo isso já de agora até lá é impossível um planejamento que assegure que naquele momento de realização nós já teremos condições de estarmos circulando, de que os estudantes com segurança, educadores e educadoras, as pessoas que trabalham para fazer com que todo esse sistema aconteça, milhares de pessoas, desde os Correios, o Exército, as Forças Armadas, todos os que se envolvem na realização deste exame, porque é uma logística fundamental e ele foi elevado a esta condição de um exame que é não apenas o acesso a um ou outro programa, mas ele substituiu os vestibulares para as universidades públicas, ele é a garantia e o caminho para o acesso ao ProUni, para bolsas de estudo, portanto, para o direito à educação. Então, realmente, eu vejo que nós estamos, ao levarmos ao conhecimento da Procuradoria Federal e do Ministério Público Federal, nós estamos buscando cumprir a Constituição, plenamente. Não fosse por isso, por estarmos no meio de uma pandemia, deveria ser porque os alunos não estão sendo tratados de forma igualitária. O aluno de uma escola privada, digamos assim, da elite, onde há melhores condições, não diria de conteúdo ou de acesso ao conhecimento, porque não é isso que está comprovado. As escolas públicas e as escolas particulares, elas se igualam e muitas vezes há escolas públicas com melhor condição de oferecer acesso ao conhecimento e construção do conhecimento. Não é nisso, mas as condições de um aluno e de outra para acessar estes conteúdos é diferente agora. Nem todo mundo tem acesso à banda larga, ao Wi-Fi, nem todo mundo tem acesso à internet, então estas aulas não continuam sendo iguais para todos. O calendário não está sendo igual para todos, então nós não temos como defender uma condição como essa, mas é que este governo ele está aproveitando este momento para recolocar e priorizar o acesso ao ensino superior público do programa que ele tem. O governo gostaria de acabar com as cotas. O governo gostaria de tirar os negros das universidades. O governo gostaria de tirar os mais pobres que vivem nas favelas, porque foi sempre uma reivindicação deles de que a educação deveria ser para as elites. Eles trabalham com esta lógica. E tanto é, deputada Rosa Neide, que no Fundeb, o embate principal que nós temos, mais uma vez, é com o setor privado, que já detém 80% das matrículas em ensino superior no Brasil, que foi e construiu, e com o setor, com as comunitárias,
mas também com o setor privado, nós construímos parcerias importantes no nosso governo, porque nós não desconhecemos, naquele período, a importância da rede de educação privada também. Mas parece que, sendo tão forte no ensino superior, nós devemos observar o quanto o setor privado quer abocanhar, neste momento, a educação básica. Porque está dentro da reunião do Fundeb, propondo o voucher, propondo formas de privatização da educação e de relativizar o acesso à educação pública como um direito de todos e dever do Estado, como está na Constituição. Então, eu vejo, colega Valdenor, que nós temos aqui pela frente um embate que não é somente qual é a data da prova do Enem, mas é por um princípio constitucional igualitário para todos os estudantes, para todos os jovens, para todos os brasileiros e brasileiras. Por isso, eu creio que o núcleo de educação do PT está oferecendo ao Brasil uma reflexão, ainda agora, para que não cheguemos lá na frente com uma desigualdade incapaz de ser superada quando a prova estiver acontecendo. Não é justo, não é adequado e não é constitucional. Essa é a minha observação diante do que nós estamos vivendo. Obrigado, Rosário. Observações muito pertinentes, que revelam a sua preocupação, como de todos nós, na defesa de adiamento da realização do Enem deste ano, para não permitirmos a ampliação das desigualdades educacionais tão acentuadas já no nosso país. Então, eu passo a palavra para a companheira Rosa Neide, para também fazer a sua apreciação. Rosa Neide, que como eu dizia no início da nossa apresentação, vem se notabilizando como uma das parlamentares de maior militância, né, de maior atenção, preocupação com a educação na Câmara dos Deputados. A Rosa Neide, ela realiza quase que semanalmente, Rosário, atividades, audiências, seminários, conferências, convidando cientistas, educadores, pesquisadores de todo o país, não é? E realmente tem realizado um trabalho belíssimo. Eu quero lhe parabenizar, Rosa, pela sua militância em defesa da educação brasileira, e consulto também sobre esses dois temas, né? O Enem e o PLP 39. Qual é a sua apreciação sobre esses dois temas que estão inquietando a nós parlamentares aí no Congresso Nacional? E eu já pego carona com o Valdenor para parabenizar também, porque é uma grande colega e é muito especial podemos conviver com tanta experiência na vida educacional. Como a professora Rosa disse, né? Desde a sala de aula, na alfabetização, até a Secretaria de Educação e hoje comandando áreas importantes para a nossa orientação. É um privilégio, Rosa. Assim como está com o Valdenor, com Margarida, na educação superior. A gente tem essas figuras, né, Valdenor? Você que complementa o trabalho. A Margarida também é uma grande parlamentar, né? Como outros colegas, mas aqui agora eu passo a palavra para a companheira Rosa Neide também fazer as suas ponderações, apreciações a respeito desses dois temas. A palavra é sua, Rosa. Vocês são muito generosos, né? Eu sei o quanto aprendo com vocês todos os dias. E a coragem de ir para Brasília e defender a educação, ela só aconteceu de fato porque eu sabia que eu ia ter parceiros e parceiras, e vocês estão lá sempre de mão estendida. E o que a gente faz juntos, né? Nós nunca fizemos nada sozinho, não tem o individual no nosso grupo, é o coletivo que faz com que a gente caminhe. Então, com relação, Valdenor, ao PLP 39, você já fez um relato aí, e também aqui ressaltar o trabalho do nosso líder, deputado Enio, do Estado do Paraná, que acolheu os nossos pedidos, o pedido do nosso núcleo, que o deputado Valdenor coordena, para que, se nós não conquistássemos a retirada do artigo 8º, que era o artigo que deixaria de sacrificar os trabalhadores públicos de uma forma geral, porque o governo quer fazer o socorro aos estados e os municípios, tirando grande parcela desses valores das costas dos trabalhadores, né? Quer dizer, eu vou dar um aporte de recursos, mas ao longo dos anos eu vou descontando mês a mês daquilo que eles teriam direito. Então, e assim foi feito. Nós fizemos um esforço muito grande, mas o artigo 8º permaneceu
no corpo da lei. E aí nós tínhamos o próximo destaque, que era o destaque onde resguardaria os profissionais da educação. Tivemos essa importante vitória lá na Câmara. Infelizmente, quando chegou ao Senado, o presidente do Senado, que era o relator lá no Senado, devolveu uma palavrinha que faz toda a diferença, que atinge aos profissionais da saúde, da segurança e da educação, né? Que desde que estejam envolvidos diretamente com a questão do Covid. E aí, Valdenor e Rosário e todos que nos acompanham, aqui em Mato Grosso tem um caso bem emblemático. O pronto-socorro da cidade de Cuiabá, o prefeito tirou o 3º andar para receber as pessoas acometidas pelo Covid. E aí, é o 3º andar. Acho que conversei com isso com o Valdenor. Então, no 3º andar estão as pessoas que foram acometidas. No 1º e no 2º andar são os doentes de que têm outros problemas de saúde. Então, na carreira da saúde, quem está no 3º andar, então, terá a sua carreira resguardada. Quem está no 1º e no 2º andar não tem. Então, esse desde que ele não tem lógica, é uma coisa que não tem como você, o gestor público, fazer a intervenção nas carreiras. E como o Valdenor disse, nós desejamos e temos confiança que nós retornaremos com os estudantes este ano para a escola, mesmo com o estado de calamidade, e aí, até 31 de dezembro, como é a questão do estado de calamidade, os profissionais da educação estarão diretamente envolvidos, recebendo os estudantes, entregando o álcool gel, se for necessária a máscara durante todo o ano, estarão diretamente aí no front, e vai ser uma luta, uma briga. Como eu disse, a gente nunca conquistou nada sem fazer a briga diretamente, para que os profissionais da educação, ninguém está pedindo aumento salarial, nós estamos querendo que o ensino superior e o ensino básico tenham as carreiras resguardadas, aquilo que é direito deles, né? São salários, principalmente da educação básica, muito baixos no Brasil, é para que não haja congelamento, para que as pessoas possam caminhar em suas carreiras dentro da normalidade. E aí, Valdenor, essa questão do Enem, a deputada Maria do Rosário, o deputado Valdenor tem feito um embate, Valdenor fortemente um embate nessa discussão lá na Câmara, a gente tem acompanhado, apresentou PL para fazer esta modificação do calendário, Maria do Rosário, nós estamos aí apoiando, e aí a gente vê um país que criou o Enem para abrir possibilidade de diminuir a distância entre quem tem mais estrutura e quem tem menos estrutura. No momento de pandemia, onde os estudantes mais empobrecidos não têm o espaço da escola, não tem o professor diretamente com ele. Então, como ministro da Educação, um cara translocado, ele não entende que nós temos a maioria das residências no Brasil aí de 48 metros até 70 metros quadrados. Não tem um espaço físico para cada filho nas casas. Não tem um espaço onde ele possa sentar adequadamente e estudar. Aí, ele contratou 3 artistas, né, que estão fazendo a propaganda do Enem na televisão. Inclusive, a pesquisa já foi feita, nenhum deles são estudantes, poderiam ter pegado o próprio estudante para dizer que gostaria de manter o calendário. Não. Ele pegou artistas para fazer uma encenação e dizer que quer fazer o Enem na data marcada, porque esse é o seu futuro. Por que nós queremos o adiamento do calendário? Para garantir aos estudantes da escola pública, minimamente, esta possibilidade dele ter os conteúdos que ele tem que estudar agora no 3º ano garantidos. Porque por mais que o professor passe, que o professor mande o material escrito, a gente sabe que as escolas estão se movimentando, que os profissionais da educação não estão parados. Estão na rede de solidariedade aí atendendo os alunos. Mas os estudantes não têm condições em suas casas de dedicar 4, 5 horas por dia ao estudo. Enquanto os filhos, se fosse a minha filha, por exemplo, ela teria um local, ela teria condições de ficar 8, 10 horas por dia estudando, mas eu reconheço que os filhos da grande maioria não têm. Não tem a casa com o local correto, não tem os instrumentos, não tem internet. Os dados estão aí. Aí é para o menino ir lá para a praça, onde tem uma internet aberta, para ele ficar lá num aparelhinho de telefone estudando, fazendo aglomeração? É isso que nós estamos propondo? Nós estamos propondo esse chamado ensino à distância atropelado, sem uma plataforma adequada, sem nada de instrumentos para os nossos estudantes?
Então, já é desigual a forma de acesso. Nós, por mais que os nossos governos avançaram, nós temos muito a fazer ainda. Muito já foi feito e muito ainda tem que ser feito. E neste momento que muita coisa já foi retirada, mais distante ainda estão os filhos dos que podem mais e os filhos dos que podem menos. Os nossos filhos são filhos de professores. A gente minimamente conquistou alguma coisa para os nossos filhos, no sentido de dar-lhes educação. Mas nós temos uma grande maioria de pais e mães que sonham com espaço na universidade para os seus filhos e eles não têm ainda a condição de ser o professor. Eu sou professora. Se eu tiver que orientar uma filha em casa, eu vou poder. Mas a maioria que não é professor, como é que ele vai ensinar neste momento ao seu filho e à sua filha? Ele não tem. Ele não foi à universidade, ele não tem condições, ou ele está trabalhando, está cuidando dos afazeres da vida, ele não pode dedicar seu tempo a ensinar seus filhos. Então, como a gente não tem instrumentos necessários para que o conhecimento, a interlocução do conhecimento do estudante com o seu orientador, com o seu material, não pode ser garantido, então esse calendário tem que ser revisto. Então, muda o calendário do Enem. Nós estamos vendo a moçada aí da escola pública, da Uni, da UBS, fazendo um movimento nacional, estão aí nas redes sociais. Esses meninos são ótimos, essas meninas são excelentes, eles gritam com vontade, né? Eles nos dão esperança, porque eles sabem sonhar com liberdade. Então, professores e professoras do Brasil, vamos ajudar os nossos estudantes a fazer o ADI-ENEM. O seu Ventralb não tem direito de fazer imposição. Nós vamos ajudar a fazer o embate para que o calendário aconteça. Claro que nós não queremos que os nossos meninos percam a oportunidade da universidade. Mas se parou 2 meses, tem que adiar por 2 meses. Se parou 3 meses, tem que adiar. Então, assim, nós temos que recuperar o tempo, como o Rosário aí falou. Nós temos que garantir as horas de estudo para os nossos estudantes. Então, por isso, Valdenor, muito feliz, né? Eu acho que a gente já vai se despedir aqui, né? Muito feliz de estarmos aqui juntos. Eu que quase nasci numa cidade aí bem vizinha a Valdenor, Nova Canaã, fui gerada em Nova Canaã, depois nasci lá no Recôncavo. Lá no Recôncavo, em Amargosa, e minha família é de Elísio Medrado. Morei em Tanhê, no sul da Bahia. Quer dizer que essa Bahia é do meu coração. E Mato Grosso é o estado que me abrigou. Eu sempre, aqui em Mato Grosso, a gente diz, nós somos paus rodados aqui. Nós viemos rodando, como tem muita gente do Rio Grande do Sul aqui também, Rosário, viemos rodando de outros flancos e aqui chegamos. Esse estado é lindo, acolhedor, eu tenho muita honra de representar Mato Grosso, as mulheres, a educação, todo o povo desta maravilhosa terra. E dizer que a gente tem que ter força, coragem, essa picada que nós estamos abrindo novamente, nem que sangre os pés, mas nós vamos chegar lá e nós vamos conquistar. Forte abraço, Valdenor, muito obrigada por este convite. É um sábado à noite muito tranquilo de nós estarmos juntos aqui. Obrigado, Rosa. Obrigado, Rosário. Como coordenador do nosso Núcleo de Educação e Cultura do PT no Congresso Nacional, eu quero, em primeiro lugar, dizer que nós nos sentimos muito orgulhosos de fazer parte desse projeto político liderado pelo presidente Lula, não é? Pela presidenta Dilma. Eu quero cumprimentar os nossos ex-ministros da Educação, Tasso Genro, Fernando Haddad, esse extraordinário companheiro que foi o nosso candidato a presidente da República e que honrou muito a função que exerceu, com muita competência, com muito compromisso, né? Cumprimentar também o ex-ministro Paim, o ex-ministro Aloysio Mercadante, né? O Renato Giannini, foram ministros dos nossos governos responsáveis pela implementação de programas extraordinários, como o SISU, o Pronatec, o ProUni, o Brasil Carinhoso, o REUNI, o Pró-Infância, o Caminho da Escola, o fortalecimento, né, como já destacado, do FIES, do Enem, que hora estamos discutindo, e nós nos sentimos muito mais orgulhosos ainda, porque o nosso núcleo ele foi criado pelo Florestan Fernandes, esse extraordinário sociólogo, educador, né, que dedicou 8 anos da sua vida a 2 mandatos parlamentares. Ele que é um homem
do mundo reconhecido como intelectual em todo o mundo, com muita humildade aceitou ser parlamentar constituinte e, naquela oportunidade, criou o nosso núcleo de educação e cultura. Por isso nós temos que zelar muito por esse núcleo. Eu tenho me esforçado para cumprir com esta responsabilidade, não é? E por isso quero agradecer às minhas colegas Maria do Rosário e Rosa Neide, que são minhas colegas também do Núcleo de Educação, por essa oportunidade, por essa live. Eu me senti muito honrado de vocês duas, né? Falando para o Brasil sobre temas de interesse da educação. Eu tenho certeza que muitos educadores brasileiros estão nos acompanhando e eu quero, portanto, agradecer a coordenação de comunicação da nossa liderança e também exaltando o nome do nosso companheiro Enio, né? Nosso líder, que tem feito um belo trabalho e que tem nos apoiado muito no desenvolvimento das atividades do Núcleo de Educação e Cultura. Então, não sei se Rosário ou Rosa querem ainda uma despedida final, mas de minha parte... Só agradecer, agradecer a você, agradecer a Rosa, o pessoal que nos assistiu, e dizer que você honra realmente, profundamente, o nome do Florestan Fernandes. Agora, esse ano, completam-se 100 anos do nascimento do Florestan. Então, nós estamos no ano do centenário dele, e esse grande parlamentar e grande intelectual brasileiro tem em você também, no nosso núcleo, mas em você como coordenador, certamente uma pessoa à altura do que ele representa, tanto na vida parlamentar quanto representa como intelectual do Brasil. Obrigada ao líder Enio, a Rosa e a você pela oportunidade também do debate. Quero agradecer também, Valdenor, e dizer assim, deixar o meu abraço aqui em nome de todas as mães do Brasil, um abraço forte à companheira Rosário, uma mãe extremada aí de todos os momentos, a esposa do Valdenor, também professora, nosso abraço, e a todas as mulheres mães que nos acompanharam, avós, mãe duplamente, que estão aí na luta, apoiando seus filhos e filhas. Um forte abraço à Bahia, ao Rio Grande do Sul, ao Brasil e ao meu Mato Grosso, ao nosso Mato Grosso, para que a gente tenha dias melhores na educação. Muito obrigada, Valdenor, pelo convite, muito obrigada, Rosário, pela companhia. Então, obrigado a todos que nos acompanharam até este momento, que nos assistiram nesse debate, abordando aí temas relevantes e importantes que estão hoje, vamos dizer assim, em destaque, né, no cenário da política brasileira, e saudando, então, o extraordinário Florestan Fernandes, eu declaro, então, encerrado esse nosso debate, agradecendo aí a coordenação de comunicação. Uma boa noite a todos e um feliz Dia das Mães para todas as mães, mulheres do Brasil, especialmente as minhas colegas Rosa e Rosário. Um grande abraço, boa noite a todos.